Olá a todos e a todas, está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista. Como vocês puderam notar, repaginado, de cara nova, espero que vocês gostem. E para esse primeiro episódio da nova temporada, eu tenho aqui uma presença especial, é o ex-ministro e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Tudo bom, Haddad? Como vai? Muito prazer em estar aqui com vocês. Parabéns ao Brasil de Fato Entrevista pela reestreia. Espero que vocês tenham muito sucesso nesse novo formato. E é uma satisfação conversar com uma audiência tão qualificada quanto a de vocês. Fernando Haddad é professor universitário formado em Direito. Entre 2005 e 2011, foi o ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT. Foi prefeito de São Paulo entre 2012 e 2016 e candidato à presidência em 2018, derrotado por Jair Bolsonaro no segundo turno. Obrigado, viu, Haddad, pelo papo. Queria começar falando contigo sobre um dos teus hobbies, que é a música. Como é Ah, que tá o como é que tá o dedilhado na guitarra aí? O isolamento ajudou a colocar mais acordes aí? mas eu sou um sujeito muito limitado, assim, do ponto de vista psicológico. Então, eu consigo só fazer uma coisa por vez, sabe? Ao contrário da minha esposa, que é multitarefa, e eu me meti a escrever um livro. Então, eu estou um pouco distante da música. Eu estou ouvindo música porque isso eu não consigo deixar de ouvir. Mas o violão está meio encostado esses tempos, porque eu cobri uma bibliografia que eu não conhecia e eu resolvi me dedicar a um livro que eu estou escrevendo. Acho que deve sair um artigo primeiro, sei lá, alguma coisa em torno de umas 80 páginas, que depois deve virar um livro. Então, estou um pouquinho afastado do dedilhado do violão. Embora eu só arranhe, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ter um instrumento, porque eu acho que todo mundo devia ter um instrumento perto de si, que faz muito bem para a alma. Mas eu sou um completo amador, assim. E que livro que é esse, Haddad? Já podemos revelar alguma coisa assim? Já tem Não, alguma rapaz, sabe que informação? eu... Não, já tem tema, já tem tudo, eu já tenho umas 50 páginas escritas. Mas eu sou uma pessoa que tem o hábito de ler tudo antes de começar a escrever sobre o tema, sabe? Então, quando eu me deixo picar por um tema, eu compro a bibliotecazinha, né? Aqueles 200 livros básicos para entender o que está acontecendo, e aí eu leio tudo, obviamente que fichando os livros todos, e aí eu começo a escrever só depois de ter acabado de ler. Foi o que eu fiz. Eu acabei de ler tudo que eu queria, né? Talvez eu tenha que ler ainda alguma coisa complementar, mas eu nem sei ainda o que é, entendeu? Pode aparecer um título e tal. E eu comecei a escrever tem mais ou menos 2 meses. E é um trabalho difícil, porque é um trabalho técnico, né? É a área de teoria da evolução e teoria da sociedade. Então, envolve biologia, antropologia e linguística. São 3 áreas afins que dialogam muito profundamente pouco filosofia da biologia também. Mas, basicamente, são essas 3 disciplinas que têm um diálogo muito profícuo em torno da cultura, civilização, biologia, linguística e antropologia. Você, Haddad, inclusive já se vacinou, né? Você acha que esse é o princípio de uma volta à normalidade? A vida normal, no meu caso, é sair dessa situação que eu estou para uma situação de volta às aulas presenciais e tal. Então, é uma coisa que eu anseio, acho que todo mundo anseia, né? Ardorosamente, voltar a ver gente, né? Sim. Porque É, eu vejo hoje tão poucas pessoas presencialmente que eu estou com muita saudade de ver gente, ver sala de aula cheia, falar com, falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? sim. Dar uma aula normal
uma coisa muito boa, dar uma aula normal em que as pessoas levantam a mão, perguntam coisas. Aquela interação presencial, ela é muito necessária, né? Faz muita falta, né? Esse contato. E aí queria saber de você, que talvez a gente tenha no próximo ano ou você tenha a necessidade de estar mais no corpo a corpo, né? Já existe ainda existe um cenário meio incerto aqui sobre as candidaturas em São Paulo, sobre como vai se dar esse pleito aqui em São Paulo, né? Mas o governador João Dória já admitiu que deve se candidatar à presidência ou concorrer às prévias dentro do PSDB. Com isso, você acha que abre aí um espaço maior para o campo da esquerda aqui no estado de São Paulo para essa disputa? Olha, ao contrário do senso comum, eu acho que as coisas estão precipitadas demais, sabe? Eu acho que nós estamos no meio de uma pandemia ainda, as pessoas desempregadas, e eu acho muito antecipado demais começar uma campanha eleitoral com 1 ano e meio antes de antecedência. Eu, na verdade, eu acho que nós devemos usar esse tempo desse ano para fazer um estudo muito aprofundado sobre o estado de São Paulo, que é o que eu estou me propondo a fazer na Fundação Perseu Abramo, submeter esse plano aos partidos mais progressistas do Estado, né? E verificar se é possível uma coalizão de forças em torno dele, com alterações ou não, com vistas a oferecer para os paulistas uma alternativa ao PSDB, finalmente, depois de 28 anos de PSDB no Estado. Então, eu acredito que nós temos muito chão pela frente e a gente devia usar 2021 para isso, e não para lançar nomes ou... Porque qual é o programa, né? E outra, você vai ficar 1 ano e meio em campanha? É uma coisa que eu acho estranha, ainda mais no meio de uma pandemia como essa, que ainda não terminou, que pode ter uma terceira onda que nós não sabemos que força terá, qual o impacto que vai ter. Agora, estudar o Estado, conversar com lideranças. Eu tenho conversado com muitas lideranças do interior, do litoral, para verificar quais são as expectativas em relação ao governo progressista, né? O governador de São Paulo toma posse e já começa a pensar em candidatura. Então, eu vejo todo mundo no Brasil preocupado com candidatura. Eu não vejo ninguém preocupado em governar, eu não vejo ninguém preocupado em estudar os problemas que a população, que está afligindo a população. E eu não gosto desse procedimento. Eu gosto, sabe, de você se debruçar sobre o assunto, para quando se você tiver a honra de ser o escolhido, você poder governar a partir do primeiro dia, com um plano de voo já delineado. Uma pesquisa recente divulgada pela Atlas coloca você e o possível candidato do PSOL, Guilherme Boulos, na liderança para o governo do estado, né? O que é de fato, se a gente for fazer essa busca aí na memória, como você disse, o PSDB está há 28 anos no governo do estado de São Paulo. Então, 2 candidatos da esquerda, 2 candidatos progressistas à frente numa pesquisa nos parece um bom sinal de largada. Quando vocês estão juntos na mesma pesquisa, no mesmo levantamento, vocês dividem votos, né? Com SCAF, entre outros. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esse cenário. Talvez seja necessário, de fato, rearranjar uma aliança entre as esquerdas, entre o progressismo, para que tenha mais chance, talvez, a uma possível candidatura no governo do Estado? É o que eu estou te falando, está muito cedo para discutir nomes, né, na minha opinião. No plano nacional não tem como não discutir, porque o Bolsonaro não sai de campanha, não saiu do palanque até agora. E, obviamente, que a reabilitação do Lula, né, colocou 2022 na ordem do dia, né? Eu acho que tem muito chão para discutir São Paulo, né?
Eu acho que a gente pode começar a discutir em 22, no começo do ano, começar a discutir isso, já tendo estudado o Estado com profundidade, que é um Estado complexo, né? O Estado com a maior economia do país, então é preciso cautela em relação a isso, né? E a gente não tem clareza do quadro ainda do lado de lá, como é que vai ficar. Eu não tenho segurança nas informações que você deu como certas, por exemplo. Eu não sei se o Dória não sai à reeleição, eu não sei se o Bolsonaro lança ou não lança candidato aqui e quem. Então, tem muita coisa para acontecer até 2022, na minha opinião. Agora, essa coisa da aliança, veja só, quando eu fui prefeito, debaixo daquele inferno que foi 2016, na vida de um petista, qualquer petista, gente sendo presa. Imagina que prenderam um secretário meu, nem a ação propuseram, arquivaram o inquérito. Prenderam ele às vésperas da eleição. Uma coisa de uma violência absurda, o que fizeram com as pessoas. E nem naquela situação eu tive o apoio, por exemplo, do PSOL, que lançou candidatura de oposição a mim própria. Então, vamos ver como é que as coisas se desdobram, entendeu? Não é uma coisa que a gente tem que também ter compreensão com os outros partidos, que podem querer lançar candidato, né? Tem cláusula de barreira, tem bancada para ser feita, né? Tem uma série de constrangimentos na legislação atual que impõem determinadas obrigações. Inclusive, essas cláusulas de barreiras, enfim, e algumas restrições que a gente já tem visto alguns movimentos, né? Por exemplo, o Sim, Marcelo Freixo deixou o PSOL e foi para o PSB, o Flávio exato. Dino, a mesma coisa, né? Isso tende a acontecer cada vez mais se não tiver, se os partidos que estão ali no limite não tiverem uma estratégia de fazer bancada. No último dia 22 de junho, dois dos principais nomes da esquerda brasileira trocaram de partidos visando a disputa eleitoral de 2022. O deputado federal Marcelo Freixo, que era do PSOL, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, que era do PCdoB, se filiaram ao PSB. A luta política ela tem que ser pedagógica, ela precisa ser uma luta onde a gente tem a capacidade de falar com os diferentes e com os indiferentes, mas seja fundamentalmente uma política capaz de ouvir. O movimento entre partidos progressistas busca fortalecer alianças para candidaturas em todos os estados do país contra Bolsonaro no próximo ano. Então tem muita coisa para acontecer, tem muito cálculo ainda para fazer. Agora, no que me diz respeito, eu posso te dizer que a minha decisão, qualquer que seja ela, terá como único objetivo o fortalecimento da candidatura a Lula para derrotar o Bolsonaro. Então, eu não tenho um projeto pessoal que não seja esse. Como eu posso me comportar o ano que vem de maneira a fortalecer o Lula para derrotar o Bolsonaro? Essa é a minha equação, minha única equação. Então vamos esperar até o começo de 2022 para É saber a tua isso. resposta. Mas a minha resposta terá essa premissa. Sim, Qualquer claro, que seja a minha resposta. Vai ter claro. como premissa o seguinte: como eu posso, na visão do PT, me colocar na perspectiva de ajudar o Lula a derrotar o Bolsonaro. Ponto. Quem vai Sim, dizer isso não pode ser eu, né? Porque senão vira um projeto pessoal. Eu quero claro. conversar com as pessoas para saber o que elas esperam para que isso aconteça. Agora, Haddad, acho que o estado de São Paulo ele tem um desafio que talvez seja um desafio inédito para você, porque a prefeitura ela não lida tão fortemente com essa questão, né? Óbvio que lida com a segurança pública, mas não tão fortemente. O governo do estado tem a gerência de uma polícia militar, né? E o Dória, e isso não foram poucas as vezes que ele falou isso, ele exaltou a polícia militar
em ações que terminaram com a morte de pessoas, enfim. O movimento negro, inclusive, coloca o Dória como um dos propagadores do genocídio da população negra em São Paulo e nas favelas, né? Você acha que é possível alterar essa relação de desconfiança que existe e de extrema violência no estado de São Paulo em relação à polícia militar, que parece agora um órgão até às vezes paralelo, né, ao governo do estado? Na verdade, os governadores de São Paulo têm medo de enfrentar o problema, né? Porque é muito mais fácil estourar a corda do lado do mais fraco, né? Então, são governadores que têm tido muito medo de endereçar o problema. E veja você, eu conheci, como prefeito, algumas dezenas de policiais militares, excelentes profissionais. Então, não é verdade que você não tem excelentes profissionais na Polícia Militar. Não é verdade. São pessoas, inclusive, que morrem no dia a dia. A letalidade não é só, é de parte a parte. É a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Então, isso não interessa nem à polícia, uma coisa dessa. É um equívoco imaginar que a Polícia Militar não tem interesse em uma agenda que seja boa para todo mundo. Que as pessoas se sintam mais seguras e que os policiais se sintam mais seguros. O que exige mais inteligência, mais equipamento, valorização profissional, formação adequada, diálogo com a comunidade. Só que é muito mais fácil você mandar a turma para a praça de guerra e bater palma quando morre alguém, seja a pessoa culpada ou inocente, tendo cometido um pequeno delito ou não. Sim. A gente pode voltar a falar mais sobre isso daqui a pouco, Haddad. Queria te fazer uma pergunta sobre 2013, que é o lugar onde muitos dizem ser o começo de alguma coisa que estamos vivendo hoje, né? Passados 8 anos, você revisitou esse período na memória? Você teria feito alguma coisa diferente? E a gente, para colocar no contexto, um momento que você estava acabando de assumir a Prefeitura de São Paulo, né? Eu escrevi um longo artigo sobre isso na revista Piauí, que foi publicado em junho de 2016. Perdão, em junho de 2017. Quando eu deixei a Prefeitura de São Paulo, eu tive tempo ali de botar no papel as minhas impressões sobre aquele período. E esse artigo, na minha opinião, continua muito atual, né? Que, na verdade, independentemente da justiça, das causas que estavam na rua, eram muitas. Começou com uma causa, mas aquilo se estendeu para muito além do motivo que originou, né, as primeiras manifestações. Em 2013, o aumento de 20 centavos nos valores do transporte público em São Paulo desencadearam uma série de protestos na cidade. Os atos, que foram puxados inicialmente pelo movimento Passe Livre, que luta pela democratização do transporte público, se espalharam pelo país e foram posteriormente capturados por movimentos de direita e contra o governo federal da presidenta Dilma Rousseff. Começou a se discutir tudo, né, nas ruas. Mas o denominador comum era a antipolítica. E, na minha opinião, a antipolítica pavimentou o caminho para aquilo que nós vimos depois. Quando você começa a rejeitar todo o sistema político partidário, independentemente de quem é a pessoa que está no comando das coisas, quando você nivela tudo, quando você mistura o joio e o trigo, quando você não discerne quem está do teu lado e quem não está, você acaba pavimentando o caminho para saídas autoritárias, né? Mas não havia, então, na minha opinião, começo... independentemente da pessoa ser mais à esquerda ou mais à direita, o que prevaleceu foi a antipolítica nas ruas de 2013. Tanto é verdade que quem iniciou o movimento foi expulso da rua por quem ficou.
curiosamente, ninguém mais nem lembra daqueles que foram os protagonistas dos primeiros atos. Para a gente voltar para aquele tema, eu queria colocar essa questão da segurança no contexto das eleições de 2022. A gente tem visto um tensionamento maior em direção ao autoritarismo nas falas do presidente Jair Bolsonaro em relação às Forças Armadas, demonstrações durante motociatas e etc., em relação às forças policiais locais, né, as polícias militares. Tivemos um episódio, inclusive no Ceará, de uma revolta de policiais militares, um motim, que terminou por ser abraçado pela Força de Segurança Nacional. Um comandante da Força de Segurança Nacional foi lá e abraçou os amotinados, né? Você sente que esse ambiente pode ser perigoso para 2022? Caso o Bolsonaro não se eleja, isso pode gerar um agravante? Tem também aí um elemento novo que é a questão do voto impresso, né? Olha, me admira a surpresa das pessoas com o Bolsonaro, sabe? Eu fico estupefato de ver gente demonstrando alguma surpresa com o que ele faz. Ele faz isso há 30 anos. Só que colocaram esse sujeito na presidência da República. Essa é a diferença. Então é a mesma coisa que você pegar um bandido da rua e botar num cargo importante. O Bolsonaro é bandido de rua. Ele não é outra coisa. Ele é um bandido de rua. Deram a presidência da República para esse sujeito. A nossa burguesia ilustrada, sabe, para evitar que um professor universitário chegasse à presidência, botaram um bandoleiro na presidência da República. E agora demonstram espanto. Realmente, eu não consigo entender. Eu até hoje não consigo entender o que esses caras fizeram, em nome do que eles fizeram isso. Uma família que já se sabia corrupta, não foi surpresa para ninguém, tem matérias de jornal mostrando o desvio de dinheiro de gabinete para compra de imóveis, e não era um triplex, não, falso. Eram dezenas de imóveis comprados com dinheiro desviado, né? Uma cumplicidade com os milicianos do Rio de Janeiro, escritório do crime, assassinos, tudo isso sabia. O sujeito foi expulso com 33 anos do Exército. Imagina você com 33 anos ser expulso do Exército. Você não tem condições de ficar lá. Uma ficha suja dentro do Exército, né, demonstrando que era um mau profissional. E esse senhor, um vagabundo, que nunca apresentou um projeto decente, que nunca fez um discurso de estadista, nem de político, que nunca relatou um projeto, que nunca presidiu uma comissão. Talvez a pessoa mais desqualificada do Congresso Nacional, colocaram na presidência da República. Então não há surpresa, nem no que ele já fez e nem no que ele pode fazer. E ele pode fazer tudo. É um sujeito completamente desqualificado. Haddad, para a gente seguir, as manifestações, você acha que, e elas foram massivas, né, pedindo fora Bolsonaro e mais vacina e também o auxílio emergencial, elas são um combustível para aquela fórmula ideal, aquele tripé que vem seguido de um impeachment, que é a perda de popularidade, a falta de apoio no Congresso, que essa a gente ainda vê, não vê claramente, né, essa falta de apoio no Congresso, ainda há resquícios de uma aproximação do Centrão ao Bolsonaro, e as manifestações de rua. Esse tripé, você acha que é viável ainda, mesmo no período que a gente está aí, faltando um ano e pouquinho para as eleições, um impeachment do Bolsonaro?
Olha, a gente tem obrigação moral de defender o impeachment. Ele já cometeu mais de 20 crimes de responsabilidade, como os americanos fizeram com o Trump. Até o último ano do mandato do Trump, os democratas insistiram no impeachment. E foi importante para derrotá-lo nas urnas, porque demonstra a tenacidade das pessoas que têm compromisso com o Brasil. Demonstra algum espírito público, alguma indignação com o que está acontecendo com esse país. É um desastre. E nós não temos ainda a contabilidade desse desastre. Nós estamos contabilizando os mortos por Covid ainda subnotificados. Mas o que está acontecendo em outras áreas, as pessoas não se dão conta. Cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, relações exteriores, educação. Não temos ideia ainda do estrago que esse homem está fazendo. É brutal. Então, é uma obrigação moral pedir o afastamento dele. Você e, entre outros intelectuais internacionais, se juntaram, né, para criar uma internacional progressista ali, né, uma zona de debates internacionais para o progressismo. A gente tem visto, então, a queda do Trump na América Latina, inclusive, a gente tem uma volta, né, do progressismo. Você acha que é importante, e esse momento vai ser importante para isso, para retomar o nível de civilidade e democracia no mundo? Como é que vocês têm visto isso? Bom, vou te dar a minha opinião pessoal, né? Eu acho que a esquerda, né, ela tem uma atividade de agitação política contra o retrocesso. Isso sempre nós vamos fazer. Uma agitação contra o retrocesso, contra as conquistas da civilização. Sabe? Você respeitar a tolerância religiosa, o respeito a todas as cores, combate ao racismo, combate à homofobia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de organização, né? A possibilidade dos trabalhadores assumirem o comando da produção. Tudo isso é muito importante, né? A questão ecológica, combate ao aquecimento global, essa dimensão ambiental, a compatibilização dos direitos sociais com os direitos ambientais, o respeito aos direitos humanos, tudo isso é muito importante. Mas nós, na minha opinião, temos que voltar para a prancheta, sabe? Nós temos que voltar para a prancheta. A esquerda tem que voltar a pensar grande, pensar não só como resistência, sabe? Nós temos que pensar para frente. Então, eu acho que está faltando, por isso que eu faço parte dessa internacional progressista. Por isso que eu usei aqui meu tempo todo de pandemia para ler mais, para estudar mais, para ver o que estão pensando no mundo, o que estão imaginando de coisas novas, para inspirar, porque não sai do banho, sabe? Você não está... O banho é importante para você fazer uma reflexão sobre o que você leu, mas se você não leu nada, não vai sair nada, entendeu? Eu acho que a gente precisa voltar a se debruçar sobre o que tem de mais avançado na literatura e para conceber formas novas de organização da sociedade. Maravilha. Haddad, muito obrigado por esse papo. Prazer receber você aqui nesse primeiro BDF Entrevista da nova temporada. Espero que a gente possa voltar a conversar aí mais para frente. Sempre que possível. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau.